É um privilégio voltar a falar nesse curso, né, é um curso e é uma homenagem, né, que o Centro de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais, o CEPEC, organiza para o maior criminólogo brasileiro de todos os tempos, que é o nosso professor Juarez Cirino dos Santos. É, Evidentemente, eu não podia me furtar a atribuição de comentar esse importante capítulo do livro dele, que serve de referência para as nossas reflexões, chamado Criminologia Atuarial. Afinal de contas, foi pela mão do professor Jorecino dos Santos que eu pude escrever a minha tese doutoral sobre a política criminal atuarial, com a ajuda adicional do professor Manuel Eduardo Alves Camargo e Gomes, da Universidade Federal do Paraná, e do professor Sebastian Scherer, da Universidade de Hamburgo. Então, enfim, ele foi meu orientador de doutorado, que, enfim, culminou com a tese sobre a política criminal atuarial, a criminologia do fim da história, e, portanto, fazia bastante sentido, né, de que eu me escalasse para poder falar sobre o tema. Mas também porque o professor Jorecino dos Santos foi extremamente gentil ao sustentar, né, nesse curso de criminologia, que já constitui o principal, né, enfim, instrumento pedagógico para o ensino da criminologia, pelo menos no sentido, né, da apresentação do pensamento criminológico no Brasil, de me colocar como principal referência no tema e quem teria introduzido de maneira sistemática essa temática no país. O que me envaidece, né? E preciso dizer, faz algum sentido, porque tive muita dificuldade, inclusive, em desenvolver a tese no Brasil, porque o atuarialismo não é um fenômeno nacional típico, né? Pelo menos ainda, né? Inclusive, pensa-se um pouco a infiltração da lógica atuarial na disciplina do sistema de justiça criminal como uma ameaça, né? É algo que, do ponto de vista da colonização da racionalidade punitiva, se aproxima, mas que ainda não é efetivamente, né, uma prática concreta, tendo se desenvolvido basicamente nos Estados Unidos da América. Mas como nós sabemos, né, e o início do capítulo sobre criminologia atuarial já antecipa isso, a profunda influência que os projetos de controle social gestados no centro do poder econômico global, isso é, pensados na Europa, pensados nos Estados Unidos, eles rapidamente, né, avançam em relação à América Latina, em relação ao continente africano, né, mesmo em boa parte da Ásia, né, existe uma infiltração muito forte dos projetos de controle social que são pensados a partir de estratégias de controle do centro do poder econômico para a periferia, né, naturalmente consideradas as relações de dependência, né, que articulam aí na geopolítica global essas relações. E de maneira tal, né, eu me lembro a época da defesa da tese, salvo engano, em 2013, com a presença do professor Joaquim dos Santos, claro, como orientador, e também do professor Sebastião Scherer, chegou-se a dizer que era uma espécie de vacina, né? O que é prudente dizer no atual contexto, é uma espécie de prevenção à simples assimilação à crítica, né, dos responsáveis pela burocracia forense no Brasil de aderirem à lógica atuarial sem uma espécie de massa teórica crítica mínima, né, para poder se contrapor a isso. É verdade que também, desde então, poucos foram os trabalhos que se dedicaram ao assunto, algumas dissertações, algumas poucas teses e algumas dissertações se dedicaram a elaborar o tema da política criminal atuarial. E aí talvez seja o primeiro ponto, né, interessante, em homenagem à obra do professor Jorecino dos Santos, estabelecer o diálogo sobre a preferência na própria nomenclatura, né? É justiça atuarial? É criminologia atuarial? Ou é política criminal atuarial? Eu fiz a opção por política criminal atuarial, que é uma opção inédita, né, no sentido de não ter sido elaborada assim pelos autores que trabalharam esse tema em outros contextos, porque não me parece que seja muito justo pensar que o risco de reincidência seja o critério reitor na distribuição de penas, ou, digamos, da localização do sujeito na cartografia penitenciária, né? O risco de reincidência como prognóstico de perigosidade estimada de alguém que está sujeito à malha punitiva, ele não representa um critério de justiça conforme valores tradicionais, seja pela ideologia liberal, por exemplo, que sustenta com facilidade um direito penal do fato e não um direito penal do autor. No caso da lógica atuarial, é pior ainda, né? É um direito penal do autor vinculado a um grupo social de risco, então não é o que ele fez e nem mesmo o que ele é o que ele representa do ponto de vista da sua particularidade existencial em um sistema social específico. Então, chamar de justiça atuarial
parecia um pouco corromper o conceito de justiça. E em relação à chamada de criminologia atuarial, eu ainda tenho dúvida em relação a essa nomenclatura, porque a criminologia é o estudo das determinações do crime, né? O que inclui, claro, principalmente, a partir do Lei-Leopold, os processos de criminalização. Me parece que o atuarialismo não está interessado em estudar o que determina os processos de criminalização. Pelo contrário, o atuarialismo ele quer absorver de maneira acrítica, naturalizando as determinações dos processos de criminalização e incorporando isso em big data, né, um aglomerado de informações que podem ser trabalhadas para estabelecer prognósticos de risco individual. Então, é uma renúncia a estudar as determinações do crime, é uma renúncia em relação a enfrentar a questão criminal. É uma assimilação acrítica muito próxima, talvez, do que se faz no direito quando se atribui natureza jurídica às coisas, né? O que a política criminal atuarial faz, o que o atuarialismo faz, revestir a realidade a partir de uma lógica de risco, né? Para poder determinar processos de criminalização. Então, chamar de criminologia atuarial me parecia bom. Não é como se estivessem preocupados, né? Por isso que o professor Joaquim dos Santos começa corretamente o seu capítulo nesse sentido, né? É fácil associar a política criminal atuarial com uma dimensão administrativista, né, da pena e do controle social. Claro, porque o que importa aqui é a gestão eficiente da criminalidade, né? Não é a tentativa de transformação das relações sociais para produzir menos violência, menos prisão, menos censura. Então, a ideia, né, de um outro sentido, né, de uma quantidade razoável de crime, parece realizar um pouco a ideologia do fim da história, né? No horizonte da existência humana não existem outras alternativas palpáveis a não ser a democracia formal representativa no horizonte político e o capitalismo liberal em outro. E esse relativo conformismo implica uma otimização do controle social, que agora tem que ser feito a baixo custo. Então, a lógica como que eu posso gerir grandes massas, especialmente em grandes cidades, né? Enfim, pensando a complexidade do controle territorial em cidades que vão assimilando, né, e reproduzindo desigualdades, né, territoriais. Como que eu faço controle social dessas grandes massas? Como é possível fazer isso pelo menor preço, pelo menor custo possível? Então, desde logo existe nessa perspectiva gerencialista, né? A gente vê isso muito no discurso político, né? Não sou político, sou gestor. Quando se diz que o problema não é político, é de gestão, você está dizendo, olha, o problema não tem solução, o problema tem administração conveniente, né? Então, já existe reduz-se o nível da tensão, da conflituosidade do fenômeno social e ele passa a ser pensado meramente como uma questão técnica, né? O problema é que precisamente onde se abre mão da política e se viabiliza a técnica viabiliza os maiores, né, crimes contra a humanidade, né? A razão técnica gerencialista, ela é marcada do ponto de vista ideológico por um profundo cinismo, né? As coisas são como são. Portanto, vamos continuar prendendo quem tem que ser preso com o menor nível de investimento possível. Além dessa associação que o professor Jorecino dos Santos faz, corretamente, claro, veja, né, do ponto de vista gerencialista da política criminal atuarial, também existe uma relação muito importante com a lógica da pena. E esse é uma chave, né, de leitura, é uma dica, uma recomendação para os estudantes de criminologia, sempre que tiverem dúvidas sobre a articulação do poder e como ele dirige o controle social, vejam como oscila a fundamentação da função da pena, né? O declínio do welfare state, né, do estado de bem-estar social, coincide com o declínio da função de prevenção especial positiva, que é a ideia de ressocialização, de reforma individual. Claro, a criminologia crítica dedicou muito tempo, né, rios de tinta, à crítica das ideologias né, da ortopedia moral do condenado. Com razão, né, porque inclusive podem viabilizar projetos teratológicos, né, de produção, de controle sobre corpos individuais para a disciplina das suas almas, né, por meio de, enfim, um controle total sobre sua existência, né, no sentido de um projeto penitenciário tradicional. Mas é interessante perceber que a prevenção especial positiva não é o pior dos mundos, né? A prevenção especial positiva, de um jeito ou de outro, ela ainda significa uma aposta no indivíduo, né? Existe um ser humano no cárcere que precisa ser recuperado, que precisa ser reintegrado. O que é pior do que a prevenção especial positiva? É a opção do início dos anos 80, né, que os Estados Unidos abraça com grande entusiasmo, que é a prevenção especial negativa,
que é deslocar a legitimidade da pena para o campo da neutralização da perigosidade individual, da neutralização do risco social que certas pessoas representam. Então, essa troca, né, ela foi um golpe muito duro, né, ao movimento abolicionista, e acho que talvez não corretamente assimilado na literatura, né, porque se você pegar boa parte dos textos criminológicos contemporâneos, eles ainda estão criticando a função de ressocialização, sem perceber que a alternativa da neutralização é muito pior. Eu entendo que à época se imaginava que denunciar que a penitenciária não ressocializava seria suficiente para extingui-la. Mas não é verdade, né? A crítica de que a penitenciária não recuperava indivíduos acabou tendo uma resposta cínica que era: bom, se a prisão não serve para ressocializar, por que eu vou gastar dinheiro com assistente social, com psicólogo, com professor, com, né, auxílio espiritual, né? Por que eu vou manter cozinhas comunitárias, práticas de trabalho, pensando em mobilidade social? Não, eu vou simplesmente transformar a prisão no que ela faz. A prisão prende. Essa lógica, né? Quando você pensa neutralização de grandes massas, é pensada por uma perspectiva gerencialista de armazenamento, né? Em inglês, isso recebe o nome de warehousing. O criminólogo Luc Vacan trabalha bastante essa lógica, né, de contenção de grandes grupos humanos como se fossem depósitos, né, de uma grande empresa virtual de vendas, onde os sujeitos mais perigosos ficam nas prateleiras ao fundo, onde ninguém possa alcançá-los. Então, você esvazia as funções pedagógicas do cárcere, você transforma aquilo num centro de contenção, você reduz o espaço de convívio social, você limita as visitas familiares, porque tudo isso é visto como um momento de conflituosidade que não traz benefício nenhum para o controle social. Então, na medida em que a prevenção especial negativa emerge, também vem um discurso de aplicação da pena que legitima isso. Há uma troca das antigas sentenças indeterminadas por sentenças rigorosamente determinadas. Ou seja, antes, isso especialmente, né, em boa parte dos estados dos Estados Unidos, o sujeito receberia uma pena que era uma pena de não menos que 5 anos, ou uma pena de no máximo 20 anos. Mas a pena não era estabelecida em dias, meses, né, anos, assim, de maneira perfeita, né? Ela era uma pena bastante genérica, e quem decidia se o sujeito ia ou não progredir de regime, se ele ia ter livramento condicional, se ele ia sair com qual grau de vigilância, com quais obrigações, isso ficava por conta da administração penitenciária. Nos anos 70 já isso muda radicalmente, né? E nos anos 80 se consolida. Você tem dois movimentos, né? O movimento de truth sentencing, né? Que é um sentenciamento mais enfático, um sentenciamento que resgata um aspecto de moralidade da lei penal, tirando competência administrativa das penitenciárias, né? Dos presídios, e também de maneira muito lógica, né, no sistema de controle social dos Estados Unidos, uniformizando, a partir da União, o parâmetro da punição, porque havia muita disparidade entre os estados. Esses dois movimentos, né, de buscar uma uniformidade no sentenciamento e um rigor maior no apenamento, acabou criando tabelas, né, que servem de referência, de guidelines, né, para que os juízes estabeleçam penas que incorporam a lógica do prognóstico de risco. Ou seja, a ideia de prevenção especial negativa ela se realiza por um movimento normativo, né, que aumenta o rigor na punição, mas também por meio de uma aposta na inocuização da perigosidade estimada dos sujeitos, calculada pelo risco de reincidência. Então, assim, né, a primeira parte introdutória, assim, o que é muito interessante da forma pelo qual o professor Jorecino Santos apresenta a criminologia atorial, né, a política criminal atorial no seu livro, ele percebe os movimentos que catalisam esse processo, no âmbito normativo, um endurecimento da punição, né, especialmente no momento de aplicação da pena, e na questão da execução da pena, uma ênfase na neutralização de sujeitos que são identificados como perigosos dentro do tecido social visto, né, de maneira muito ampla, né, de uma perspectiva bastante distante da realidade social, basicamente vendo a distribuição estatística, né, da reincidência de acordo com a identidade dos criminosos, né. Naturalmente, quando você foca o prevencionismo, né, dentro da ideia de neutralização de risco, existe uma tentação óbvia de você antecipar o risco nas pessoas. Por isso que o atuarialismo está muito conectado com pesquisas, sejam
por amostra longitudinal de ano de nascimento, as chamadas birth cohorts, né? Ou então acompanhamento de jovens que se filiam ou não a carreiras criminosas, né? Enfim, tanto no repertório intelectual do casal Glueck, de Samson e Laub, de Thorsten Selling, Filho e outros, né? Há uma lógica de você tentar antecipar a perigosidade dos indivíduos, calculada pelo risco de reincidência, já na infância, né? Alguns estudos, digamos, ainda preambulares, quando se estruturava o atuarialismo como lógica gerencial do sistema de justiça criminal, indicavam que era possível prognosticar o risco de criminosidade, né, no sentido mesmo de o risco de ser criminalizado em jovens de 8 a 13 anos de idade. E logo depois isso já caiu, né? Alguns psicólogos com estudos sobre agressividade já sustentavam em rejeição ao labeling approach, né, dizendo faces may change, labels may change, but the faces remain the same, né? Os rótulos podem mudar, mas os rostos são os mesmos. Dizendo que meninos, né, com 4, 5 anos de idade já estariam sujeitos a análises psicológicas estruturadas sobre indicadores de risco acumulados, né, durante anos e anos de controle social seletivo, já poderia se antecipar em relação a ele o risco de criminalização. Claro que isso não inclui a prescrição, né, do que fazer com essas crianças que são assim diagnosticadas, mas a gente sabe como a lógica do poder opera, né, no controle social seletivo, identificando-se pessoas que já predispõem, de acordo com a estatística acumulada, o risco de reincidência, de aparecer no radar da criminalização, evidentemente que medidas restritivas da liberdade se anunciam, né, antecipando-se o controle social de maneira bastante invasiva. Eu cheguei a mencionar um subtítulo num artigo que escrevi a respeito, falando que era um pouco a caça dos bebês de Rosemary, né? No sentido de tentar encontrar aqueles predestinados, né? Por terem nascido no mundo associado a fatores de risco de criminalização como focos preferenciais da repressão. Ao mesmo tempo em que o atuarialismo, portanto, antecipa, né, tenta neutralizar a perigosidade antes que o crime aconteça. Veja, uma política criminal no sentido clássico, né, de prevenir o crime antes que ele se manifeste por meio do controle de pessoas que mostram um risco elevado de criminalização. Ao mesmo tempo que ela foca na juventude, ela também vai explorar o pânico social dos chamados predadores sexuais. Então, os fatores de risco que envolvem criminalização sexual violenta são exacerbados e acompanham um repertório retórico e um instrumental tecnológico enorme, né? Para poder fazer a caça dos predadores sexuais. O próprio léxico, né, que se utiliza, o vocabulário que se utiliza, a caça de predadores, né? A caça de pessoas desumanizadas que tem sobre ela um aparelho de vigilância, né? Que em muitos casos, o Luc Lacan descreve também isso com bastante cuidado, acabam levando a qualquer condenação de natureza sexual, ainda que não violenta, ou ao anonimato e uma inscrição social sempre, né, precária, ou então ao suicídio, né? Porque você cria situações sem saída, uma vez que o sujeito é selecionado pelo sistema. Nesse sentido, né, percebam que a distribuição da punição, conforme a lógica atuarial, ela vai eliminar elementos tradicionalíssimos, né, do sistema de controle normativo da competência punitiva. Por exemplo, a ideia de culpabilidade pelo próprio comportamento, no sentido de comportamento da ação que é incriminada, é afastada, e não importa, então, tanto o que você fez, o que importa é o fator de risco ao qual você está associado. Logo, que uma velha e rica senhora branca comete um crime muito grave, é perfeitamente racional para essa lógica que ela tem uma pena muito menor do que um jovem homem negro usuário de drogas e desempregado. Porque esses elementos que o tornam jovem, negro, morador da periferia, usuário de drogas, desempregado, está muito mais associado a risco de reincidência do que dessa velha senhora rica que provavelmente ou não vai cometer outro crime, né, ou não anuncia para o sistema perigosidade suficiente para justificar o investimento numa censura. Logo, esse homem jovem, negro, periférico, etc., tem que ficar preso pelo tempo necessário para que a curva do risco social que ele representa seja neutralizada, o que indicaria uma punição muito longa, né? Porque até que a idade tem efeitos de redução, né, de risco de criminalização para as populações marcadas por esses indicadores em prognóstico de risco, leva-se bastante tempo, né? Coisa de 20, 30 anos. Não estranha, portanto,
que normativamente algumas leis tenham vindo a endossar penas muito longas, né? Mesmo quando você comete pequenos crimes, se você os cometer de maneira concentrada. É o caso do Three Strikes You're Out, né? Uma nomenclatura que remete aí ao beisebol nos Estados Unidos, no sentido de que se você praticasse 3 crimes, que não precisam ser crimes graves, embora sejam felonies, né? Que em tese são maiores crimes e menores, mas pensando que invasão a domicílio, por exemplo, nos Estados Unidos já é uma felony. Se você cometesse 3 crimes em menos de 6 meses, você estaria sujeito a uma pena mínima de 25 anos de reclusão. Então, como se você cometesse, por exemplo, no Brasil, 3 furtos em menos de 6 meses, e tu já demandaria uma pena mínima de 25 anos e máxima que pode chegar à prisão perpétua, porque isso seria um fator de tanto risco social de reincidência que justificaria a sua exclusão da sociedade por um tempo, né, de várias décadas. O professor Gerecino dos Santos trabalha nesse capítulo, além, né, do meu livro como referência, com o brilhante texto do Dr. Máximo Pavarini, né, Punir os Inimigos, e com a brilhante tese doutoral do professor meu xará Maurício Cirino dos Santos, que associa, né, a reestruturação entre o modo de produção da vida social e as formas de punição. Eu quero encerrar nesse sentido, indicando precisamente, né, a potência dessa tese para a crítica da política criminatorial, né? É a tendência, né, de que o modo de produção da vida social encontre formas de punição adequadas à sua reprodução e desenvolvimento. É muito fácil perceber como o atuarialismo, como racionalidade preferencial para o controle social de grandes massas, é adequado à reestruturação pós-fordista do capital, e que acompanha o processo de financiarização do capital, de automação do processo industrial, né, a lógica da otimização de processos produtivos. Então, e a tese, uma das teses fundamentais, né, da criminologia crítica, enfim, orientada, né, pelo método marxista, indica de que, olha, culturalmente você pode ter diferenças, politicamente você pode ter avanços e retrocessos, mas a tendência geral é que você encontre formas de punir, tanto no sentido de discursos quanto de práticas, né? Então você vai encontrar formas de punição que sejam adequadas para a reprodução de uma determinada ordem social. Coincide, né, de maneira assim, acopla-se de maneira muito conveniente a reestruturação da vida social nesse centro do poder econômico global, com essa nova técnica de controle social de uma camada da população que é identificada como inútil ao capital, né, que compõe a ralé, a canalha, a chamada underclass, pessoas que são absolutamente incapazes de inscrição social positiva por meio do trabalho, pensando o trabalho como mobilidade social e não mera exploração para a sobrevivência dia após dia. Então, essa gerência cínica do risco social, ela está muito vinculada com a possibilidade, né, assombrosa, assustadora, de controle social violento de maneira assim, distante, impessoal, cínico-gerencial, e está tudo isso, né, nesse extraordinário livro, sintetizado em um capítulo. Em relação a recomendações, né, para leitura adicional, para quem se interessa pelo tema, quer dizer, utilizando o professor Gerecino Santos como um ponto de partida para a investigação criminológica, eu vou apresentar, embora eu sempre fique, né, ao final das aulas, as recomendações bibliográficas, eu quero fazer uma rápida referência essa belíssima coletânea da professora Vera Malaguti Batista, Violência na Berlinda. Tem um pequeno artigo meu que é uma síntese sobre a lógica atuarial, chama Lógica Atuarial, Incapacitação Seletiva, Farsa, Deficiente, Gestão Diferencial das Novas Classes Perigosas. Enfim, é um texto que dá conta um pouco da exposição que eu acabei de fazer, dialoga muito com o texto do Jorecino dos Santos, e não implicaria ter que estudar toda a tese. Né? O outro livro é o livro do professor Pat O'Malley, Rias do Neoliberalismo e Justiça Penal, né? Risco, Neoliberalismo e Justiça Penal. O Pat O'Malley aqui, ele faz um grande professor, né? Enfim, uma contribuição criminológica muito interessante, antecipa vários elementos da relação entre neoliberalismo e justiça penal, incluindo aí o controle atuarial. Esse texto, The Futures of Criminology, inclui um dos textos mais importantes sobre a justiça atuarial, uma das inspirações para o meu trabalho, que é o texto do Malcolm Feeley e do Jonathan Simon, né? Enfim, está aqui marcado Actuarial Justice, the Emerging New Criminal Law, nessa coletânea The Futures of Criminology. Tem também outro artigo seminal da mesma dupla, que é ainda mais conhecido, né? Ele aparece em outras coletâneas também,
Mas né, essa aqui é uma delas, né? A Nova Penologia, né? Malcolm Tilley e Jonathan Simon, está nessa coletânea, né? Criminological Perspective, Essential Readings. E, por fim, o autor com o qual eu mais dialoguei na minha tese, embora até certo ponto, porque aonde ele conduz as conclusões, eu volto para o campo criminológico crítico, ele ficou um pouco no campo mais ou menos da reestruturação da punição do punista administrativo, é o professor Bernard Harcourt, né, que tem recebido vários colegas, né, para pós-doutorado, para pesquisas, então, portanto, uma ponte muito interessante de reflexão, é um livro muito bom, a análise é muito bom, muito boa, né, não tem convergência absoluta onde ele chega em termos de crítica ao autoralismo, mas sem dúvida, né, Against Prediction é um livro muito importante para poder explorar mais esse tema. Agradecendo, né, a oportunidade que o professor Jorecino dos Santos nos deu de homenageá-lo, agradecendo todas as aulas que foram dadas até aqui, as aulas que ainda remanescem, né, me sentindo privilegiado pela possibilidade de tê-lo como mestre, né, nosso querido professor Jorecino dos Santos. Eu me despeço de todos vocês e já os convido para a próxima sessão. Um abraço. Olá, estou aqui para homenagear a várias mãos o mestre dos mestres, o nosso grande mestre Juarez Cirino dos Santos, por ocasião do lançamento de mais uma de suas obras-primas, Criminologia, Contribuição à Crítica da Punição. O tempo é diminuto, mas não importa, porque Juarez é titular de uma trajetória profissional tão extraordinária, tão generosa, que adquiriu notoriedade nacional e internacional. Ainda assim, quero falar de coragem e protagonismo como marcas salientes da sua biografia, na qual nosso mestre tem assumido a causa de tantas lutas libertárias. A exemplo, sob a fúria da ditadura militar, Juarez gestava Raízes do Crime e Criminologia Radical, obras que se tornaram fundacionais da criminologia crítica no Brasil. Sob a demonização do movimento sem terra, Juarez assumia a defesa jurídica das suas causas. Sob a idolatria de Moro e da Lava Jato, Juarez assumia a defesa de Lula, criticava os objetivos declarados da operação e na tribuna se confrontava com os simulacros de juiz. Por tudo isso e muito mais, Juarez é bússola, Juarez é farol humanista na academia e na educação, na advocacia e no sistema de justiça, na ciência e na militância responsáveis por um mundo mais digno para todos. Obrigada, mestre, gratidão, vida longa e sempre longeva com a sua linda família.